بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Prezados irmãos, nós temos o Sharia, que é o Islã, um código de vida que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, o Corão e a Sunna, duas fontes principais. Essas fontes, prezados irmãos, trazem-nos uma orientação clara e obviamente divina. Nós somos ordenados a seguir a ordem de Allah, o que vem estabelecido no Corão. Somos ordenados a seguir as mensagens e método de vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. O que o mensageiro vos trouxer, o que vos trouxe, sigam, agarrem firmemente. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. O que ele vos proibir, o que vos proibiu, vocês devem distanciar-se e pararem de fazer aquela ação proibida. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele dizia no que concerne ao Sharia era uma revelação de Allah. Allah diz: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala dos seus caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O que ele fala é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a diferença, um é o wahyi matlu e o outro não é o wahyi matlu. Um é um wahyi que foi revelado na forma, e foi preservado na forma de um livro que se recita, que é o Corão. Outro não se recita, que são os ahadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou até os hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. No ser de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pessoa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está um exemplo excelente. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Para aquele que tem esperança em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final. Allah diz sempre que houver disputa entre nós, entre aqueles que seguem as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Em todos os assuntos que vocês disputarem, voltai a Allah e ao mensageiro, encontrareis melhor solução. São tantos versículos do Corão onde Allah fala de seguirmos as orientações, a Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seguirmos o Corão. E também são tantos ahadiths. Eu vou mencionar um hadith e depois trazer alguns exemplos da má interpretação, não é? Onde nós queremos aplicar a nossa lógica para defender algo errado. Portanto, muitas das vezes acontece isso. Queremos aplicar a nossa lógica no mansus alay. O que significa mansus alay? Algo que existe um hadith a falar daquilo e nós queremos basear a nossa lógica para interpretar o que o profeta sallallahu alaihi wasallam já disse.
O hadith é narrado por Irbad bin Sariya radiyallahu anhu. Ele diz uma vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos, deu-nos um conselho, fez uma palestra muito eloquente, que a consequência destas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, os nossos corações estremeceram-se e os nossos olhos derramaram lágrimas por causa deste conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós dissemos: Ya Rasulallah, parece-nos que este é uma palestra de despedida, então deixa algum legado conosco, aconselha-nos alguma coisa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aconselho-vos ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala, escutar e obedecer, por mais que o vosso amir seja um servo abissínio, por mais que seja um abissínio, um baixinho, um nariz cortado, se for o vosso líder, vocês devem obedecer. Vocês devem obediência à vossa liderança. E dentre vós, quem viver, verá muitas confusões, muitos desentendimentos, muitas controvérsias, divergências. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Fa'alaykum bi sunnati, sigam o meu sunnah. Neste momento de divergência, de confusão, uma alternativa: sigam o meu sunnah e sunnah dos meus khalifas bem guiados. E nós há uma unânime quanto aos khalifas bem guiados. Os primeiros 4 khalifas foram os khalifas bem guiados. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta diz: Addu aliha bin nawajid, assegurem esta sunnah com os vossos dentes molares e premolares, os dentes aqui de trás. Assegurem bem o sunnah com estes dentes. فعليكم بسنتي وعضوا عليها بالنف وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. E abstenham-se das inovações, porque as inovações levam ao desvio e o desvio obviamente leva para o inferno. Outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: toda a minha umma entrará no Jannah, com exceção daquele que recusar entrar no Jannah. Foi perguntado: Ya Rasulallah, mas quem pode recusar entrar no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que me segue, este entrará no Jannah, e aquele que me desobedece, este recusou de entrar no Jannah. Nós temos a sunnah, os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, os adiyas do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta ensinou-nos os duás e os sahabas relataram esses duás para nós. Um dos duás que nós temos feito, que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, era ao quebrar o jejum: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. O significado do hadith, Abdullah bin Umar está a relatar esse hadith, e o hadith vem Abu Daud, classificado como hadith autêntico. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia este dua: ذهب الظمأ, a sede se foi, وابتلت العروق, e as veias ficaram umedecidas, وثبت الأجر إن شاء الله, e com a permissão de Allah a recompensa foi estabelecida. A sunnah diz isso. Este hadith, nós já incentivamos o uso deste hadith em detrimento do outro hadith que era também muito recitado: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Outros até diziam fataqabbal min, que significa: oh Allah, para ti eu jejuei e em ti acreditei, wa alayka tawakkaltu, em ti eu confiei, wa ala rizqika aftartu, sobre a tua provisão eu quebrei o jejum. Este hadith não é autêntico, mas uns dizem como fadail amal, virtude de ações, pode ser aplicada. Mas temos aqui do outro lado um hadith autêntico, que é este de Abu Daud, de Abdullah bin Umar. Entenderam o significado do hadith? Primeiro, do dua. Entenderam o significado? As palavras no hadith estão no passado. A sede se foi, você ainda não quebrou o jejum.
a sede se foi, as veias ficaram umedecidas e a recompensa foi estabelecida. Você ainda não quebrou o jejum. Então hoje aparecem algumas pessoas a dizer que este duá não pode ser recitado porque a sede não se foi, as veias não ficaram umedecidas. Como é que você está a dizer isso antes de quebrar o jejum? Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido ou não faz sentido? Faz. Portanto, no passado nós tínhamos outro duá que nós usávamos: Allahumma laka sumtu, ou Allah, para ti eu jejuei, wa alayka tawakkaltu, e em ti eu confiei, wa ala rizqika aftartu, e sobre o teu rizq eu quebrei o jejum. Tudo está no passado. Você quebrou o jejum, mas está a dizer que já quebrou o jejum. O significado não é este. Passado. No passado, os nossos macheiros, que Allah tenha misericórdia deles, ensinavam-nos doar o niyat, diziam doar de niyat, doar de intenção, ou a intenção, vamos lá, num bom pensamento, intenção do salat. Qual é que era? Como é que era? Vocês não sabem? Qual é que era? Como é que faziam? Uns até hoje fazem. Como é que é? Nawaitu, não fazias doar. Vamos, não estou a condenar. Eu quero explicar algo a vocês. Nawaitu. Não, só falar. Sim, até este Nawaitu também. Nawaitu como é que é? Nawaitu Sawm Gadan Shahr Ramadan. Nawaitu, não é? No salat começava com Nawaitu an usalli lillahi ta'ala fardu salat Nawaitu. Sabe o que significa Nawaitu? Eu intencionei. Passado. Se nós formos a ver, as palavras todas estão no passado. Aqui, quando estamos fazendo nikah, quando aqueles pressupostos de casamento todos já estão estabelecidos, o que o imam faz o noivo repetir? Quais são as palavras? Nakahtuha wa qabiltuha. Significa, eu casei, eu lhe aceitei. Mas como você casou, se você está casado agora? As palavras todas estão no passado. O que isso significa? A especialidade da língua árabe tem um propósito. A língua árabe é uma língua muito rica, que traz, e o Corão tem inúmeros exemplos da riqueza da língua árabe, que isto significa a irrevocabilidade da coisa que vai acontecer. Dhahaba dhama'u, a sede se foi, a sede vai desaparecer. وابتلت العروق, as veias vão ficar umedecidas. وثبت الأجر إن شاء الله, a recompensa estará estabelecida. É algo enfatizado ao mais alto nível, que a coisa vai acontecer. Não está a dizer, Allah diz no Corão: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Vamos lá, jejum. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, onde Allah está a instituir na hora. Está a dizer, o jejum é obrigatório para vós. Allah está a dizer, foi instituído. Kutiba é passado, foi instituído, foi prescrito, mas é naquele momento que está a ser revelado a ordem do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Nazala bikum Isa ibn Maryam muqsitan. Isa, Nazala, desceu, veio como um justo. Não é veio, virá. Allah usa a palavra, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a riqueza da língua árabe, apesar de ser palavra no passado, mas o evento vai acontecer a posterior. Que isso vai acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ. Aqueles
para aqueles que praticaram boas ações, aqueles que creram e praticaram boas ações, udkhila, foram já introduzidos no Jannah. Foram introduzidos no Jannah. Ainda não aconteceu. Somos nós, as tais pessoas, que vai acontecer. Allah está a enfatizar ao mais, é irrevogável esta ação. Não é necessariamente algo que ainda não aconteceu. Como você está a usar esta palavra em algo que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu. Dua de Musa e seu irmão Harun fizeram dua para Allah e Allah respondeu: Qad ujibat da'watukuma. Estão a fazer dua na hora. Allah está dizendo, o Corão está mencionando, ujibat, foi aceito. Foi aceito onde? Se Allah está a aceitar na hora, está dizendo, mas Allah está a usar o termo ara para enfatizar que é como já tivesse acontecido. É como já tivesse acontecido. Um exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Podemos acabar aqui tempo, fazemos ishraq, chegar a Salat Zuhur, estamos ainda a discutir esse assunto. O Corão está cheio destes exemplos. Mas a nossa ignorância faz-nos aparecer como heróis. Fizemos uma grande descoberta e incentivar as pessoas a saírem daquilo que é mansus alei. O que o profeta mencionou é assim que deve ser feito. E nós queremos aplicar a nossa lógica no mansus alei, numa lógica. Naquilo que foi legislado, o profeta diz é assim, Allah diz é assim, a tua lógica não entra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, passagem de Hudaybiyah, vocês conhecem, o profeta queria entrar em Makkah, fazer Umrah, foi impedido de entrar. Conhece a passagem? Ou tenho que contar de novo? Conhecem, né? O que aconteceu quando foi impedido de entrar em Makkah? Houve um acordo. Allah revelou versículos do Corão por esse acordo. Surat Fath, quem sabe? Inna fatahna laka fathan mubina. O que significa essas palavras? Fatahna, ele está a voltar agora. Inna fatahna laka fathan mubina. Nós te concedemos uma clara vitória. Lá atrás, concedemos, é passado. Allah está dizendo que está à frente. Então Allah estava a mentir? Significado de palavras árabes. Este nível de riqueza que o árabe tem é muito rico e são tantos os exemplos. A transação no árabe, a transação compra e venda é bi'tu wa ashtaraitu, eu te vendi e outro diz eu comprei. Não é estou a vender ou estou a comprar, é passado. Se você não fez, está a fazer agora. Então nós não podemos estar a ridicularizar um sunnah, aplicar a nossa mente naquilo que foi instituído e foi legislado. Por isso Ali radiyallahu anhu dizia: "Lau kana ad-dinu bir-rai", se o din fosse aplicado à nossa inteligência, lakana mashu al-khuf, o mashu do khuf seria de baixo, na pata e não por cima. Quando nós fazemos o wudu sobre o khuf, sabem o que é khuf, né? Aquela meia de cabedal. Quando nós fazemos o wudu, nós precisamos tirar, lavamos as partes e quando chega para lavar os pés, passamos a mão úmida por cima. Por que está a passar por cima se onde pisa a sujidade é embaixo? Então, Ali radiyallahu anhu está a dizer: "Lakana mashu al-khuf ala", e não asfal, seria em cima e não por baixo. Portanto, este dua que foi instituído pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, é como se a coisa já tivesse acontecido. O decreto de Allah está lá, vinculativo e irrevogável. Este é o alcance. Vocês sabem do que eu estou a falar? Não, né? Aparecem algumas pessoas a dizer que este dua não pode ser feito porque vocês pegam a letra do hadith, uns vídeos aí estão a circular, pega a letra do hadith e diz: olha, mas isso ainda não aconteceu, você está a mentir, na hora de estar a mentir. E jahala, ignorância, faz isso, não é?
porque ouviu, também alguém falou, então vamos fazer réplica. Se é sunnah, se foi instituído pela sunnah, não cabe a nós mudar. Por isso que Allah está a dizer aqui: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. E estas palavras também estão no passado, não estão no presente. وَمَا أَتَاكُمُ, o que o profeta vos trouxe, o que vos deu. Não está a dizer o que ele está a trazer, o que ele trouxe, o que vos deu. Então, é o mesmo significado. Que ele vos trouxe, o que vos apresentar. A língua árabe é rica neste sentido. O profeta diz, o Sahaba diz, que é o dua ao fazer iftar, então que seja feito ali. Outra discussão que é trazida é: este dua é feito ainda al iftar, antes de quebrar o jejum, ou depois de quebrar o jejum? O hadith não diz. O hadith não diz se é antes ou depois. O hadith diz ao quebrar o jejum, ou quando quebrava o jejum, ao quebrar ou quando quebrava o jejum. As mesmas palavras, ainda. O hadith diz: o dua é aceito ainda al-iftar. Ainda, a mesma palavra, ainda al-iftar. Na hora de iftar, o mesmo ainda que está no hadith, para falar deste dua, diz na hora de iftar. Por que não diz depois de iftar? Se o ainda é na hora de iftar. O mesmo hadith diz: o dua é aceito ainda ghurub shams, na hora em que o sol está a se pôr. Por que não diz depois do sol se pôr? Se é a mesma palavra. O hadith proíbe fazer salat ainda ghurub shams, ainda tulu' shams, ainda al-istiwa. Mesma palavra ainda, no momento que é ainda, na hora, quando o sol está a se pôr, é proibido fazer salat. Quando o sol estiver no meridiano, é proibido fazer salat. Quando o sol está a nascer, é proibido fazer salat. É o mesmo termo que está em 3 momentos em vários hadiths. Por que a aplicabilidade? Já quando chega neste hadith de quebrar o jejum, diz, não, é para depois. Se o mesmo termo está em todos os outros momentos que você aplica antes, por que para o jejum, para quebrar o jejum, você já diz que é para depois? Se for coisas muito deep, deixam, só sigam. Isso são debates que os jurisconsultos trazem, mas vocês já entendem, por isso eu estou a trazer esta análise, porque vocês já conseguem entender, obviamente. Mas o que eu quero falar aqui, estou a trazer estes detalhes só para dizer, a sunnah, se diz uma coisa para ser feita, nós não entramos, samina wa ata'na, ouvimos e obedecemos, ponto final. Não há nosso raciocínio naquilo, a não ser que haja outros ahadis que nos levem para sairmos daquilo que é uma orientação clara quanto aquilo, ou uma prática do sahabi que diz, apesar deste hadith dizer isso, mas a prática era esta. Aí nós saímos e vamos para a outra posição. Mas se não tiver, não vamos mudar. Se não tiver, não vamos mudar. Quem diz é melhor fazer isso e depois fazer isso, porque o significado não se enquadra. São tantos versículos do Coran em que a palavra é passada. No meio de casar, palavra é passada. No meio de vender, palavra é passada. Tudo. Tem um exemplo da Fatha Makkah, da conquista do Tratado de Hudaybiyah. O Coran está repleto dessas, às vezes não é, falta de percepção até da língua árabe ou daquilo que é o alcance do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a sunnah é mais querida por nós do que qualquer que seja o indivíduo. Pode ser um grande alim, temos muito respeito pelo alim, consideramos ele nosso professor, tudo, mas a sunnah ahabba ilayna. A sunnah é mais querida por nós, apesar do respeito que nós temos por qualquer pir sábio que seja. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq.
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.